Pessoal, primeira coisa que tu tem que entender. O dia da prova é um dia especial. Não tem como. Se tu chegar para mim e dizer assim, olha, Marcelo, para mim o dia da prova é um dia como outro qualquer. Ou tu não está emocionalmente investido naquele desafio, isso acontece para muita gente. As pessoas, quando a gente fala em frustração, quando a gente fala em desgaste, a gente está falando em trabalho, a gente está falando em expectativas, em sonhos, em acumulação de conhecimento, em entrega. Lembra que a gente conversou? É a mesma prova, mas são provas diferentes. E tu tem que estar, de certa forma, anular essas interferências. Tenha isso bem claro para ti. Independente do lugar que o MEC te mandar fazer o teu Enem, a probabilidade de mais de uma pessoa passar na medicina naquela sala que tu tá, a probabilidade de uma pessoa passar na medicina naquela escola que tu tá, ou seja, de todas aquelas pessoas que estão esperando contigo o portão abrir, ninguém vai entrar, pessoal. Estatisticamente, e é verdade que às vezes a realidade ela supera a estatística, ela surpreende a gente, mas estatisticamente, se tu tem a convicção de que aquela é a tua prova e é tu quem tem que conseguir a vaga, fica também, tu deveria ter a convicção de que as outras pessoas não vão entrar. Saiba também que as outras pessoas estão ali para fazer coisas completamente diferentes de ti. Tu tá ali para uma competição ferrenha e feroz de alto desempenho. Outras pessoas podem estar ali com muito mais sangue doce. Não deixa que nada disso te abale. Para ti, o dia da prova tem que ser uma coisa especial. O dia da prova para ti tem que ser o ponto mais alto de algo que tu começou a escalar muito lá atrás. É óbvio que quando uma pessoa vai escalar o Everest e ela está chegando perto do pico do Everest, ela está enfrentando aqueles últimos passos, o último acampamento antes do pico do Everest, a pessoa anda 100 metros para chegar, mas ela dorme um dia inteiro por causa da falta de oxigênio para poder andar aqueles 100 metros. Ela enxerga o pico na noite anterior e não vai. Quando ela finalmente vai, o que acontece? Ela sabe e ela tem toda uma emoção naquilo que ela está fazendo. Vai ser assim com a tua prova. Como é que tu vai conseguir minimizar isso e lidar com isso de uma forma produtiva? O pulo do gato está em tu ter treinado essa situação. De modo que a forma como tu trabalhou aqueles simulados, que também te geravam frustração, que também te geravam medo, que também eram difíceis, a forma como tu te preparou para chegar naqueles simulados antes, a forma como tu te preparou para enfrentar as frustrações, quando tu via que 2, 3 questões tu não sabia resolver e tu não podia errar tantas questões e tu teve que continuar lutando para a prova, a forma como tu te preparou, quando tu viu que o ritmo não estava adequado, tudo isso vai ser a repetição do teu dia da prova. A única fórmula que eu conheço para que um jogador consiga, em qualquer esporte olímpico, qualquer esporte de grupo ou individual, consiga ter resultado no momento mais importante, ter resultado na final, é porque na final ele repete algo que ele vem treinando há muito tempo. E eu vou te contar um segredo que é tão interessante e que tu tem que lembrar para a tua vida, não só para o Enem. Para a pessoa que treinou e que se preparou, quando ela chega para fazer aquela atividade, como ela está repetindo uma outra coisa, a ansiedade dela meio que vai embora. A pior coisa que tu pode fazer com um jogador de futebol é botar ele no banco para assistir uma final. Ele fica super nervoso, torcer é horrível. A partir do momento em que tu coloca ele para jogar, o que ele diz? Eu estou tão focado em fazer as coisas que eu preciso fazer, que eu não tenho tempo de ficar nervoso. É a diferença de pensar sobre a prova e de pensar a prova. Quando tu pensa a prova, o que tu vai ter que estar pensando é, opa, como é que eu resolvo essa conta? O que eu faço aqui? Ah, então isso aqui é que tipo de questão? O que aconteceu na história naquele momento? O que ele está me perguntando nessa interpretação de texto? Tu não tem tempo e tu não tem razão para estar nervoso. Porque todo o teu cérebro, se tu treinou, toda a tua energia está focada em fazer
o que tu treinou. Então é assim que os atletas de alto desempenho lidam e é assim que tu vai lidar com o dia da prova. Bom, quando tu te prepara em alta performance, quando tu faz um treinamento de performance para o Enem, a prova e o teu desempenho viram uma consequência natural da tua preparação. Ela não é a mesma coisa, ela vai te surpreender em muitos aspectos e certamente a pessoa que passa no Enem, ele lembra porque estava investido emocionalmente de tudo que ele fez, de tudo que aconteceu. Mas com certeza, se tu treinou a performance, ele é um pouco a consequência do que tu estava fazendo. Deixa eu comentar com vocês duas ideias. Uma que eu gosto de comentar é do time do Chicago Bulls, do Michael Jordan. Eu não sei se o Michael Jordan ainda é tão importante para a geração dos atuais estudantes de Enem pela idade quanto era na minha época. Mas na minha época o Michael Jordan ele era a segunda pessoa mais famosa do mundo, só atrás de Jesus Cristo. Fizeram uma pesquisa no mundo e o jogador de basquete ele só era menos famoso que Jesus Cristo. Nomes mais lembrados do mundo. E o Michael Jordan jogava num time chamado Chicago Bulls, treinado por um dos treinadores de esporte mais emblemáticos do mundo, que chamava Phil Jackson. Phil Jackson, antes de ser treinador de basquete, ele era doutor em teologia. E ele é um cara tão filosoficamente correto com as ideias que ele implementa nas coisas, que o Chicago Bulls inventou... Quando ele foi trabalhar no Lakers, depois de trabalhar no Chicago Bulls, eles inventaram Pergunte ao Phil. Então qualquer torcedor, ele sorteava os torcedores que se inscreviam, e tu podia perguntar para esse treinador Phil Jackson algo sobre qualquer assunto da vida. Depois do Enem, procura o Phil Jackson explicando as mais diferentes situações no YouTube, tu vai no mínimo te divertir muito com isso. O Phil Jackson foi treinar o Michael Jordan e ele se deu por conta de que não ia enfrentar uma coisa tranquila, quando o filho dele, que não dava a menor bola para basquete, pediu para ele se ele podia conseguir um autógrafo do Michael Jordan. Ele se deu por conta de que ele estava indo treinar uma personalidade muito maior do que um atleta. Beleza. Esses atletas, eles são pessoas super bem pagas, acostumados com alta performance, mas para que eles consigam manter o seu foco, para que eles consigam elevar o seu desempenho, a forma como se trabalha hoje, a forma como o Phil Jackson foi um dos grandes inventores disso, tu tem que criar uma certa fantasia conectada ao objetivo que tu quer que o atleta desempenhe. Tá, não entendeu? Vou desenhar para ti. Phil Jackson assumiu o time do Chicago Bulls e ele queria que todo mundo tivesse um senso de time, de urgência e de desempenho. E ele trabalhava com pessoas de origens diferentes num time que tu tinha ainda a distração de ter o Michael Jordan. O que ele fez? Ele levou, olha a maluquice, ele levou esses atletas, os jogadores de basquete altos e fortes, caras bem... levou eles para conhecer uma tribo indígena americana. E ele fez com que o pajé da tribo ungisse esses jogadores como guerreiros daquela tribo. E ele transformou o campeonato de basquete que eles iam jogar numa prova de honra e de luta e de bravura deles como guerreiros da tribo. E se tu entrar no vestiário do Chicago Bulls, imagina, pessoal, em Chicago, nos Estados Unidos, tu ia ter um vestiário cheio de amuletos da sorte que eles recolheram e que foram dados para ele por aquela tribo. Pode parecer, pessoal, uma grande frescura, entre aspas, para aquelas pessoas que efetivamente não são acostumadas com performance, o quanto os hábitos que a gente vai criando durante o treinamento, que o quanto aquelas rituais, que é o nome mais próprio para essas coisas, vão sendo importantes no fortalecimento mental dos atletas e das pessoas que precisam de alto desempenho. Tu pode não ser um atleta, mas enquanto investido em ter alto desempenho no Enem, por causa da nota que tu precisa fazer, todas as ferramentas que eles usam te servem também.
Então, assim, eu não acho que tu tem que ir achar uma daquelas bola de cipó que os índios vendem, porque aquilo não vai ter significado nenhum para ti. Mas eu vou te dar um exemplo. No meu vestibular, eu tinha uma universidade específica que eu queria entrar. Antes, quando eu comecei a minha preparação, eu fui até a universidade. E não era estudante, não tinha nem feito vestibular. E aí, na frente dessa universidade, tem um chafariz. Nesse chafariz, tem umas pedras, pequenas pedras pretas de cascalho, dessas que tu compra de saco em qualquer empresa de jardim. E eu fui lá e eu peguei uma dessas pedras, e eu deveria ter ela aqui. Talvez eu bata e coloque no blog do curso, a famosa pedra, porque eu mantenho ela até hoje. Eu prometi que eu ia devolver ela quando voltei e nunca devolvi até hoje. E eu levei esse pedaço da universidade e ele ficava na minha mesa durante o tempo que eu estudava e eu tinha o seguinte compromisso. Um dia eu entro e quando eu entrar eu recoloco essa pedra. Pode parecer tudo uma ritualística inútil, mas não é. A nossa vida, ela é baseada nesses rituais. Os nossos relacionamentos, a forma como a gente lida uns com os outros. E tu precisa, para o dia da prova, de rituais que te fortaleçam. Cada um vai ter o seu ritual. Deixa eu falar do meu ritual, e que eu de forma nenhuma quero que seja o mesmo teu, porque eu acho que cada um de nós tem a nossa vivência. Mas o meu ritual envolvia o seguinte, e com qual objetivo eu fazia e faço esse ritual, não só para o Enem, mas eu fiz isso N vezes para N provas de medicina que eu tive que fazer depois do Enem. Bom, o meu ritual no dia da prova é o seguinte. Primeiro, eu chego muito antes do horário. Absurdamente antes do horário. Porque uma das grandes preocupações que eu tenho é que aconteça alguma coisa que me impeça de fazer a prova. Então, somente quando eu estou na frente do portão, antes dele abrir, sentado com o meu equipamento de fazer a prova, esperando o portão abrir, é que eu sei que aquele é um problema que eu não... Como eu fico ansioso, imagino que é normal ter que lidar com ansiedade, eu tento descansar o máximo possível. Então, se eu tenho uma prova que é a 1, eu não vou acordar às 6 da manhã, eu vou tentar ficar e descansar, efetivamente descansar, o máximo que eu puder, antes de sair para a prova. Se eu sei que tipo de prova eu vou fazer, e eu sei que eu não posso levar X, Y, Z coisas, tu não vai me ver indo para a prova com uma bolsa cheia de batom e coisas que vão... Pessoal, o mínimo possível de entropia, de confusão eu quero criar no dia da minha prova. Qualquer coisa que seja fora do normal pode ser definidora de diminuir a minha performance. Se eu posso escolher, eu ainda pego alguém que seja da minha confiança, alguém que tenha a ver com o meu momento e alguém que faça com que eu me sinta bem e confiante e peço para essa pessoa me levar na prova. Pegar o carro e ir de carro para a prova, já fiz isso, mas eu não faço mais. A minha ideia é o seguinte, naquele momento, toda a minha concentração vai para a prova. Tudo que eu puder terceirizar, eu faço. Mas é óbvio que se eu vou pedir para alguém me levar, essa pessoa vai ter que estar muitas horas antes, porque eu vou ter um plano A de chegar, um plano B de chegar, um plano C de chegar. Muito bem. É natural para mim, se eu vou fazer uma prova do Enem, que eu vou ser o primeiro a sentar na aula, ou um dos primeiros a sentar, porque eu quero escolher um lugar e uma cadeira e me familiarizar com o ambiente que eu estou e com os fiscais. Eu quero escapar de alguma confusão que possa acontecer, porque como as pessoas estão na mesma sala de aula para fazer provas diferentes, eu rapidamente quero olhar o lugar que eu estou e me afastar de alguém que pode ser problemático. Aí tu vai me perguntar, mas o que é uma pessoa problemática? Bom, é normal, tu chega ali, tem o cara conversando com o fiscal, batendo papo com a guriazinha. Tem uma menina que está comendo bolacha recheada.
eu automaticamente, eu não estou ali para brigar com eles, eu não estou ali para pedir para eles parar, eu não estou ali para qualquer um desses desgastes e causadores de estresse influi na minha preparação. Eu simplesmente quero ficar no meu canto e focar na minha prova. Eu vou no banheiro, isso é tradicional. Eu vou no banheiro fazer xixi, inclusive antes da prova, para saber onde o banheiro é, para ter uma ideia de quanto tempo eu demoro para ir no banheiro, porque afinal de contas a minha prova, depois que começar a contar o relógio, não vai parar. Eu faço uma refeição leve, eu prefiro fazer a prova e sair da prova com fome do que estar com sono. É muito importante tentar não sentir sono na prova, porque a prova vai ser uma coisa cansativa e desgastante para ti. Muito bem. No final da prova, eu, a princípio, devo sair dessa prova extremamente exausto e cansado. Então, alguns problemas eu vou me preocupar depois que a prova acabou. Eu me lembro do meu Enem, eu estava fazendo numa escola rural, agrária, meio afastada da onde é o núcleo de centro da minha cidade. Eu saí errante, caminhei assim uns bons quilômetros, assim, até me afastar e me dar por conta onde é que eu estava e aí procurar uma condução para ir para casa. Isso é assim mesmo. Pensa, tu foi lá e fez um esforço mental absurdo, o maior esforço que tu conseguiu fazer. De onde é que eu tirei alguns desses rituais? Alguns deles eu faço desde pequeno. Eu, desde muito jovem, assim, 5, 6 anos, eu participei de campeonatos de xadrez e isso foi uma parte da minha formação até o meio da minha adolescência. E tem muita semelhança entre campeonatos de xadrez e provas desse tipo. Quais semelhanças? Eu não tenho como culpar uma outra pessoa pelas coisas que eu estou fazendo. Eu tenho que ser responsável pelos erros que eu cometer. Eu tenho que ter confiança e, ao mesmo tempo, eu tenho que conseguir me manter concentrado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando tu vai te tornando um jogador de xadrez mais experiente, vira um mestre ou um grande mestre, que equivale ao que é um professor de cursinho na matéria dele, bom, aí tu dificilmente comete um erro banal. Tu sabe o que se diz para uma pessoa que está no nível assim de amador forte, está se tornando proficiente no xadrez? A gente diz assim, num campeonato, o teu nível de concentração, de cuidado, para não entregar uma peça, para não entregar uma casa, para não cometer um erro, faz uma absurda diferença no teu resultado. Pessoal, tu não tá aí para se tornar um mestre de Enem. Tu tá aí para fazer a melhor prova da tua vida e tocar adiante pro teu sonho de medicina ou outros que tu tenha. Então, tu tá num estágio de conhecimento onde tu sabe muita coisa, mas tu outras coisas não sabe. Tu vai precisar estar extremamente concentrado para fazer essa prova. E se manter concentrado durante 5 horas é muito difícil. Como é que eu faço? Eu faço blocos de 10 questões. A gente já conversou disso. Eu tenho uma ideia assim, ó, nessas 10 questões, fiquei em dúvida em 2. Essas 10 questões, acho que eu fechei todas. Olha, eu mantenho uma mesma anotação em todas as provas que eu faço. Se eu tenho certeza da questão, eu circulo a resposta correta. Se eu tenho dúvida, uma certeza mais fraca, eu faço um pontinho do lado. Se eu fico entre duas e tem algumas que eu acho que são absurdas, eu corto as absurdas fora. Pessoal, eu faço isso em todas as provas há muitos anos. Mas eu não vou dizer para ti que esse é o melhor e o jeito mais certo. Alguns dos melhores fazedores de prova de Enem que eu já vi, aqueles rapazes que competiam, que eu falei em outros vídeos, sabe como é que eles fazem a prova do Enem? Eles respondem direto na grade, porque eles querem a meia hora a mais. Para mim, isso é assustador. Eu vi eles fazerem provas de medicina sem escrever praticamente nada na prova. Era tudo direto na folha de resposta do professor. Eu não tenho confiança de fazer isso. Pessoas diferentes fazem rituais diferentes. E tu tem que ter os teus rituais. Aonde que tu construiu os teus rituais? Durante o teu treinamento de performance, que tu fez nos últimos 3 meses antes da prova, nas últimas 5 semanas tu intensificou, mas que tu começou lá atrás.